Olá pessoal do nono ano A da Escola Municipal Professora Maria Aparecida Souza Campos, do distrito de Guarapiranga. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesses dias que nós estamos vivendo o isolamento, o distanciamento social por conta da pandemia do coronavírus que causa a doença Covid-19, uma doença respiratória grave. Tome todos os cuidados necessários, ok? Então, eu preparei para vocês vão receber essa remessa de aula agora no próximo dia 10 em casa, uma lista de exercício referente a esse texto sobre química, ok? Química e física, está um pouco misturado. Então, eu vou explicar, fazer um resumo rápido para que o vídeo também não fique muito longo, para que vocês possam estar resolvendo esta lista de exercício referente a esse texto. Aqui eu deixei o número do meu WhatsApp e também o link do vídeo para que vocês possam estar tirando dúvidas referente a isso aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar as questões. Leia o texto com atenção e responde ao que se pede. O estudo da química permite conhecer melhor a matéria, ou seja, os diversos tipos de matérias que formam tudo o que existe no universo e suas transformações. Conhecemos algumas propriedades da matéria, tais como estado físico, solubilidade, densidade, temperatura de fusão e ebulição. Essas propriedades nos auxiliam a caracterizar a matéria e constituem ferramentas essenciais para o estudo da química. Essa ciência investiga a matéria, sua composição, propriedades e transformações. Pesquisa as reações químicas das várias substâncias submetidas às variações de temperatura, de pressão, luz e outros fatores. Cria, aprimora e controla a qualidade dos processos e produtos das transformações químicas de diferentes materiais. A matéria é todo o material que possui massa e ocupa lugar no espaço, logo apresenta volume. Como exemplo, você pode descrever qualquer material que esteja no estado sólido, líquido ou gasoso. Na ausência de matéria, temos o vácuo. Já o corpo é uma porção limitada da matéria, como exemplo, pedaço de madeira, barra de ferro e outros. O corpo não tem uma determinada função para o nosso benefício. Os fenômenos podem ser fenômeno físico, quando um material sofre mudança de estado físico, não alterando suas propriedades químicas, como por exemplo a água no estado sólido, o gelo. Esse fenômeno é reversível. Por que esse fenômeno é reversível? Porque quando se abaixa muito a temperatura, a água ela sai do seu estado líquido e ela se transforma em sólida. Esse é um fenômeno físico porque, apesar de mudar a sua aparência, a sua forma, a matéria não sofreu transformação. A água congelada, o gelo, continua sendo água. A água líquida continua sendo água. A água no estado de vapor continua sendo água. E por que é um fenômeno físico reversível? Porque se aumentarmos a temperatura, passando acima de 0 graus, a água sai do seu estado sólido e passa para o seu estado líquido, muda sua aparência, muda sua forma, reverte para o processo inicial, mas continua ainda sendo água. Isso é um processo reversível físico. Existe o fenômeno químico, é quando o material sofre alteração na sua estrutura. O material em questão transforma-se em outro material. Se houver liberação de gases, mudança de coloração e ou liberação de energia, dizemos que é um fenômeno químico e o processo é irreversível. Como exemplo, temos a ferrugem de uma barra de ferro. Um outro exemplo clássico também é quando eu tenho meio copo de leite e meio copo de café. Eu misturo essas duas substâncias. A partir dessas duas substâncias, café e leite, eu vou ter uma terceira substância com alteração da matéria, que é o café com leite, tá? Fenômeno químico. Por exemplo, se eu pego uma folha de papel, eu amasso essa folha de papel e deixo ela desse tamaninho, é um fenômeno físico. Mudou-se a forma, diminuiu-se o seu volume, mas não deixou de ser papel. Agora, se eu pegar essa folha de papel e eu incendiar essa folha de papel, houve uma transformação dessa matéria. Então, esse fenômeno é um fenômeno
químico. Se eu rasgar uma cortina, fenômeno físico. Se eu tacar fogo numa cortina, não vão tacar fogo na cortina em casa, hein? É um fenômeno químico. Quando eu pego, por exemplo, esse giz, eu divido ele em duas partes, ele não deixou de ser giz. Então ele é um processo físico. Porém, se eu pegar esse giz e pegar um copo d'água esfarelado e colocar neste copo d'água, misturar, ele vai sofrer uma transformação, ele vai deixar de ser giz, ele vai sofrer um processo, um fenômeno químico, ok? As substâncias são um tipo específico de material que forma uma determinada matéria. Apresenta características próprias. Como exemplo, temos a água, que é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. A água oxigenada são duas moléculas de hidrogênio e dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, a água comum normal, e a água oxigenada, dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Podemos definir o objeto como uma porção limitada da matéria. A diferença entre corpo e objeto está na utilização em nosso benefício. No corpo foi dado o exemplo do pedaço de madeira, já no objeto, uma colher de pau. Um pedaço de madeira sem modificação nenhuma, ele é apenas um corpo. A partir do momento que eu pegar esse pedaço de madeira, transformá-lo numa colher de pau, uma colher de madeira, se torna um objeto que eu posso utilizar. Para entender o que é energia, digo que energia é a capacidade de realizar trabalho. É tudo que pode modificar a matéria, por exemplo, na sua posição, fase de agregação e natureza química. Então, o que é a energia? É tudo aquilo que pode modificar a matéria, de um modo bem simples, ok? As diferentes propriedades da matéria são, por exemplo, a matéria tem propriedades gerais, tem propriedades específicas, tá ok? Eu vou falar das propriedades gerais. Então, a compressibilidade. O que é a compressibilidade, que é uma propriedade da matéria? A ação de forças, a matéria reduz o seu volume, tá? Um exemplo de compressibilidade é o gás. O gás, quando ele é inserido no recipiente, ele é comprimido, tá? Massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Impenetrabilidade. Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, no mesmo lugar do espaço. Por quê? Um exemplo clássico. Tenho duas cadeiras. Ela está nessa posição. Para essa outra cadeira ocupar esse espaço, a primeira cadeira tem que sair. Ok? Propriedade de impenetrabilidade. A cadeira não pode penetrar aqui nesta outra cadeira e ocupar o espaço que ela está ocupando. Depois nós temos a inércia. Outro exemplo, a cadeira também, não sei se você não vai dar para ver aí no vídeo, mas a matéria só modifica o seu estado de repouso ou de movimento quando sob ação de forças. Eu tenho uma cadeira aqui no estado de inércia, sem movimento. Se eu aplico uma força sobre ela, ela sai do seu estado original em que se encontrava, da inércia. Ela sofre o quê? Sob ação de forças, ela muda o seu estado original, ok? E se ela continua se movimentando, para que ela possa parar, é necessário também aplicar uma outra força, que ela volte ao seu estado original, inércia. E também nós temos a extensão. A matéria ocupa lugar no espaço. Em relação às mudanças no estado físico da matéria, nós temos a solidificação, que é justamente a passagem do estado líquido para o estado sólido. E esse nome recebe a denominação de solidificação. A água, vou pegar um exemplo, a água, ela está se solidificando, saindo do seu estado líquido, se tornando sólido, gelo. Depois nós temos a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos também a fusão,
que é o contrário da primeira explicação. A água sai do seu estado sólido, da forma de gelo, estou usando a água como exemplo, e passa para o estado líquido. Quanto a isso, nós denominamos fusão. Tem também a condensação. A água sai do seu estado de vapor e volta para o seu estado líquido, condensou. E nós temos a sublimação. A água sai do seu estado sólido diretamente para o estado gasoso e vice-versa, do estado gasoso para o estado sólido. Então vamos fazer uma recapitulação rapidinho. Saindo do estado sólido para o estado líquido, fusão. Saiu do estado sólido, foi para o estado líquido. Saiu do estado líquido, foi para o estado de vapor, de gás, vaporização. Saiu do estado de vapor, voltou para o estado líquido novamente, condensação. Saiu do estado líquido e voltou para o estado sólido, para o gelo novamente, solidificação. Saiu do estado sólido, foi diretamente para o estado gasoso, sublimação. Saiu do estado gasoso e voltou diretamente para o estado sólido, também sublimação. Ponto de fusão, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius. O que significa isso, professor? Significa que a água, ao atingir 0 graus Celsius e a temperatura continua subindo, a água sai do seu estado sólido e passa para o seu estado líquido. Isso é um ponto de fusão. A 100 graus Celsius, quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius, ela sai do seu estado líquido, começa a sair do seu estado líquido e começa a passar para o seu estado gasoso. Ponto de ebulição, ok? Vamos às questões agora. Com base nas informações acima, responda ao que se pede. Defina e exemplifique. A. O que é matéria? O que você vai explicar? Matéria, um exemplo. O que é corpo? Corpo é fulano de tal, um exemplo. Fenômeno físico. Explique o que é o fenômeno físico. Fenômeno químico, explique o que é um fenômeno químico, já expliquei anteriormente. Substâncias, vai dizer o que é substâncias. E objeto, você vai dizer o que é objeto. Lembre que eu utilizei aqui o pedaço de matéria e a colher de pau. Ok? 2. As transformações passageiras ou reversíveis, isto é, que podem ser desfeitas, é chamada de... Aí você vai responder aqui, fenômeno fulano de tal. Você pode usar o exemplo que eu dei aqui do gelo e da água, ok? 3. Nas palavras, há expressões a seguir. Escreva E para energia e M para matéria. Aí aqui eu tenho luz, você vai dizer se é energia, se é matéria. Raios de sol, você vai dizer se é energia, se é matéria. Folha de papel, você vai dizer se é energia, se é matéria. Calor, se é energia, se é matéria. E água, se é energia, se é matéria. Na questão 4, relacione as colunas. Eu tenho aqui 2 colunas, tá? Na primeira coluna eu tenho a letra A com compressibilidade, a letra B com massa, a letra C com impenetrabilidade, a letra D com inércia e a letra E com extensão. Depois na segunda coluna eu tenho a matéria ocupa lugar no espaço, você vai ver se é A, B, C, D ou E. 2 porções de matéria não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar no espaço. Você vai ver se é compressibilidade, se é massa, se é impenetrabilidade, se é inércia, se é extensão. É só colocar a letra, ok? 3. Próxima resposta. Quantidade de matéria de um corpo. Você vai ver também se é A, B, C, D ou E. Matéria só modifica o seu estado de repouso ou de movimento quando sob ação de forças. E a ação de forças, a matéria reduz o seu volume. Uma letra para cada parênteses, tá? Não vai repetir letras. Professor, repete letra? Não repete letra. Eu tenho 5 letras, eu tenho 5 parênteses para ser preenchido com a resposta referente a propriedades da matéria. 5. Observe com atenção o esquema ao lado sobre a mudança dos estados físicos e relacione as 2 colunas. Aqui eu tenho mudança do estado físico da água, eu tenho água na forma sólida, que é o gelo, na forma líquida e na forma gasosa. Na primeira coluna eu tenho número 1, que é a coluna A, tá? Aqui, coluna A. Número 1, solidificação. Número 2, vaporização. Número 3, fusão. Número 4, condensação ou liquefação, também pode receber o nome de liquefação. Número 5, sublimação. Aí na coluna B
eu tenho um espaço vazio aqui, ó, que é justamente nesse espaço vazio aqui que vocês irão colocar esses números, tá? O primeiro exemplo, passagem do líquido para o gasoso. Imaginando que fosse o número 1, você colocaria o número 1 aqui, não é o número 1, ok? Eu vou dizer já aqui, então vocês já sabem que o primeiro aqui já não é o número 1. Depois, passagem do sólido para o líquido, passagem do líquido para o sólido, passagem do gasoso para o líquido, passagem do sólido para o gasoso. Vou resolver uma para que fique fácil. Vou fazer o número 1 já que eu falei mesmo, tá? A primeira, passagem do líquido para o gasoso. A água está saindo aqui do seu estado líquido e está indo para o gasoso. Como que é o nome disso? Vaporização. Então aqui o primeiro quadradinho já é o número 2, ok? Depois respondem as outras. Então está feita a revisão para essa lista de exercícios. Espero que vocês não tenham dificuldades para responder. Se tiver dificuldade, aqui tem o número do WhatsApp para tirar dúvidas e também o link deste vídeo. Assistam quantas vezes for necessário para responder a lista, ok?